Olá, pessoal, tudo bem? Continuando aqui a Semana das Profissões. Hoje nós estamos com uma psicóloga, Monize Brandalize, e ela também é uma amiga muito especial para mim e ela vai estar respondendo algumas dúvidas sobre o curso, a faculdade, a profissão dela, né? Então, você pode se apresentar, Moni, falar sua experiência, o que você faz, com o que você trabalha. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar aqui para compartilhar um pouquinho dessa profissão que eu adoro, que eu amo. Eu espero que alguns de vocês possam se identificar também. Meu nome é Monize, eu sou casada, moro em Curitiba, tenho 28 anos e estou formada desde 2014. Isso dá uns 6 anos, mais ou menos. Então, desde que eu me formei em São Paulo e eu trabalhava lá como psicologia clínica. Então, eu saí da graduação já direto para psicologia clínica e ainda estou trabalhando como psicóloga clínica. Hoje eu atendo segunda, terça e sexta-feira no particular, tenho um consultório particular físico e também online. E quarta e quinta-feira eu estou trabalhando numa clínica aqui, que é a Clínica Adventista de Curitiba, e lá eu faço também atendimentos atualmente online por causa da pandemia, mas antigamente eu ia para lá e a gente fazia um atendimento presencial. É isso. Legal. Tem muitas alunas e alunos assim que têm interesse na psicologia, na psiquiatria. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença, né? Porque tem muita gente que acha que é a mesma coisa, não Uhum. entende muito bem como que funciona essa parte. Tá. Então, assim, é bem diferente, apesar dos dois trabalharem com coisas muito parecidas, né? Mas a forma de atuação e a graduação é diferente. O psiquiatra, ele é um médico, então ele tem que fazer medicina por 6 anos, e aí depois ele vai entrar para uma residência, que é uma especialização dentro da medicina, e ele vai passar ali mais 2 anos, 3 anos, dependendo do tipo de residência, estudando as doenças psicológicas, as psicopatologias, doenças mentais, né? Como que é a atuação do psiquiatra? Ele é como um médico, só que ele trabalha as doenças da mente. Então, você vai numa consulta com ele, ele vai te fazer várias perguntas sobre a tua vida, coisas um pouco mais pessoais, né, que um médico normal não faria. E aí ele vai definir, ele vai traçar um diagnóstico e um tratamento a partir de medicação. Então, o psiquiatra é o que vai receitar o remédio, vai dizer, olha, Uhum. você talvez esteja com um transtorno depressivo, a gente precisa tomar a medicação, né, sertralina ou alguma outra medicação que atenda depressão e ansiedade, e ele vai trabalhar ali com a questão da medicação. E provavelmente ele vai pedir para você voltar todo mês, de 15 em 15 dias, para ele verificar como é que essa medicação está, como você tem se sentido, enfim. O psicólogo, ele vai fazer a graduação de 6 anos, não, 5 anos de psicologia, e ele vai atuar, né, ou num consultório, ou em outras áreas, né, mas no consultório, por exemplo, ele vai estudar e analisar o comportamento e as questões que influenciam o comportamento. Então, os sentimentos, as emoções, as sensações, a parte ambiental daquele indivíduo, física também, e ele vai ajudar, né, ele vai ali aplicar métodos científicos, né, que vão fazer com que aquele indivíduo seja tratado de doenças mentais, mas através de comportamentos, através da mudança do pensamento, através da mudança que o indivíduo vai ter que fazer em outros âmbitos da vida dele. E também com a prevenção, né? A prevenção é uma parte muito importante que tem aumentado muito agora na psicologia. Prevenir doenças mentais. E o objetivo maior é aumento da qualidade de vida. Então, o psicólogo ele não receita remédio. Essa é uma diferença Diferença. bem grande. Legal. E quando você estava no ensino médio, você já tinha decidido que ia fazer psicologia? Como surgiu isso? Aonde você viu que você ficou curiosa e quis saber mais? Conta um pouquinho para a gente como foi esse processo da escolha da psicologia para a graduação. Primeiro ano do ensino médio, eu não fazia a menor ideia, Marcinha, do que eu queria fazer. E daí eu vi algumas colegas minhas,
Ai, já com certeza. Eu quero ser veterinária, eu quero ser médica. E quando foi no segundo ano de ensino médio, eu decidi que eu queria ter algum sonho com relação à profissão, que eu queria conhecer mais as profissões e tal. E eu fui para a biblioteca no colégio que eu estudava e eu peguei aquelas revistas de profissões, que tem várias profissões, o que que faz, né? Mercado de trabalho e Uhum. tal. E eu fui lendo. Até que meu olho bateu ali na psicologia e eu achei muito interessante, me identifiquei. Eu não sabia muito sobre, nem como que era o trabalho, nem o que, que acontecia, mas eu falei, nossa, interessante. E dali para frente, todas as oportunidades que tinham sobre psicologia, algum livro, né? No terceirão a gente teve uma aula sobre psicologia, assim, básico do básico, e aí eu ia Uhum. aproveitando, conversava, a gente tinha um psicólogo que trabalhava na orientação lá na FAD Minas, então eu conversava com ele também. E daí eu comecei a sonhar com a psicologia, desde o segundo ano do ensino médio. Mas eu não fazia ideia do que de fato era a psicologia, foi só depois, bem depois mesmo. E quando você entrou na faculdade, você se identificou com as disciplinas? Você viu que era aquilo mesmo? Ou você achou estranho? Qual foi a sua impressão, assim? Porque psicologia é uma coisa bem diferente do nosso ensino médio, ensino básico, né? Porque, por Uhum, exemplo, enfermagem, a gente sabe alguma coisa de biologia. Agora, na psicologia, é difícil falar sobre esses assuntos em sala. Às vezes comenta na aula de filosofia, alguma coisa assim, mas uhum. é bem mais abstrato, né? Pro É, aluno do ensino médio. que é inclusive, sim, uma grande crítica, né, construtiva que eu Uhum, tenho com relação a isso, que seria muito legal se os alunos desde cedo começassem a aprender também sobre questões emocionais, né? A gente estuda muito sobre sim. tudo, menos sobre como gerir as emoções. Mas, enfim, a faculdade, para mim, eu fui não sabendo o que, que eu ia estudar. Como é muito subjetivo, realmente, eu não sabia Uhum, nem que matérias eu teria. Eu sabia que matemática, que era uma coisa que eu estava fugindo, eu não ia ver não ia muito. ter. Então, eu estava um pouco tranquila com relação a isso. Mas a gente teve uma matéria de estatística, né, dentro da psicologia. Então, Uhum, assim, mesmo tendo matérias no começo, os primeiros anos são bem confusos, porque são matérias muito amplas, sociologia, filosofia, né, são matérias genética, a gente estudou, neuro também. Mesmo sendo amplo, as poucas matérias que a gente tinha específicas, como desenvolvimento humano, como psicopatologia, né? As áreas da psicologia, a gente estudou também as várias áreas, as abordagens, eu já percebia que eu ficava super empolgada. Então, na faculdade, eu não tive crise existencial, assim, de querer sair uhum. nem nada, mas, de fato, os últimos anos, e quando a gente pode fazer prática, né? Que foi quando eu realmente vi o que que era a psicologia. Antes era mais uma ideia do que os professores compartilhavam e do que a gente imaginava que era. Mas você não tem certeza até você fazer mesmo. E em relação à parte financeira do curso, se o aluno, né, às vezes optar por estudar numa faculdade particular ou até mesmo na pública, tem essa questão do trabalho só poder ser realizado depois do CRP, tiver tudo certinho, né? E aí eu acredito que assim, o estudante ele tem que já entender como que vai ser a Uhum. vida dele depois que ele ingressar na faculdade, né? Então, você teria algum conselho em relação a isso? Por questão de trabalho mesmo, não vai poder trabalhar na área durante a graduação? Tem uma questão assim, né? Assim, a gente não vai poder ser psicólogo clínico, você não vai poder assinar nada como um psicólogo, porque você não tem o CRP, mas, e tem realmente o problema de você não poder ingressar num estágio nos primeiros anos, né? Mas você pode ser estagiário de psicologia, por exemplo, numa organização. Tem muita gente que entra, né? Para Uhum, empresas. Então, você vai trabalhar no RH, daí você vai trabalhar com ajudando, né, em recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoal e tal. Você também pode trabalhar nessas, por exemplo, no CREAS, no CRAS, que são instituições governamentais, né, e você pode
atuar. O meu marido, né, assim, a Marcinha sabe, ele é psicólogo e na época da faculdade ele fez um estágio num desses sistemas que acolhiam pessoas que tinham psicopatologias mais graves, né? Então, ele ia lá e ele era auxiliar de uma equipe, né, de pessoas. Então, existem essas possibilidades. É muito mais difícil, pelo menos na minha época, era mais difícil de você entrar, e o salário não é tão bem pago, como, por exemplo, numa área de TI ou outras áreas que você consegue o estágio mais rápido e mais bem pago. Realmente tem que ter, e como é um curso que exige bastante, às vezes você vai encontrar um estágio à tarde, mas de tarde é o momento que você tem que fazer estágio, por exemplo, obrigatório da faculdade. Então, sempre vai ter esse conflito, né? Então, tem que ter uma organização, sim. Principalmente porque, assim, além de gastar com o curso, gastar com as suas próprias questões, a gente precisa fazer terapia antes de se formar. Terapia é caro. Então, né, é caro assim, vale muito a pena, né? Mas custa um preço que às vezes a gente não está acostumado a pagar. Então, tem que ter um dinheirinho aí para você dar conta de administrar isso, mas não é possível, não. Você daria o conselho assim, se você quer fazer psicologia, então pelo menos faça terapia ou pelo menos uma vez, assim, durante um tempo, alguma coisa assim? Aconselho muito, sim, até porque se a gente vai tratar de questões, mesmo que não seja na clínica, muito pessoais do outro e que são, né, profundas e complexas, você tem que ter um autoconhecimento muito grande para você saber os seus limites, sobre aonde atuar, aonde não. Você tem que estar muito bem resolvido nas suas questões, porque senão isso acaba interferindo com as pessoas que você está atendendo, né? Então, terapia é muito importante. Psicólogo também tem que ler muito. Dentro da faculdade, pensa o número de redação, de resumo, de apresentação e leitura, a gente lê muito. Então, não que se você não gosta de ler, você não vai poder cursar psicologia, mas é bom saber que esse é um preço que precisa ser pago nesse curso. Outra coisa também é o escutar, o aprender a escutar, né? A gente faz muito isso, muito. E seja dentro de uma empresa, seja dentro de uma instituição, escola, seja em qualquer lugar que você for trabalhar. Então, precisa ter essa escuta mais aberta e você precisa se interessar pelo ser humano, porque você vai trabalhar com gente o tempo inteiro. Você tem que ter pelo menos um mínimo interesse pelo ser humano, senão realmente não é uma área para você. Vai gerar muito estresse, enfim. E a questão, assim, quando você sai da faculdade, como é ingressar no mercado de trabalho? Ou você sugere abrir o próprio consultório, mas que também você vai precisar de um suporte, né? Porque não se abre um consultório assim do nada. Quais os caminhos, assim, as áreas que o psicólogo pode atuar? Tá. Tem muitas áreas, vamos começar pelas áreas. Então, tem muitas áreas que o psicólogo pode atuar. É muito legal isso, porque você tem, dentro de uma profissão, um mundo, né, de possibilidades. Então, por exemplo, tem a psicologia do trânsito, que você vai trabalhar, né, com, às vezes, o teste lá psicomotor, psicotécnico, psicomotor não, psicotécnico que você vai aplicar e você vai avaliar, né, entre outras testagens, psicologia organizacional, você vai trabalhar dentro de uma, ou do trabalho, dentro de uma organização, RH, psicologia do esporte, né, que vem crescendo cada vez mais. Você é bem nichado, é um nicho bem certeiro, mas você vai trabalhar, às vezes, tem psicólogo contratado, por exemplo, por clube de futebol, que está ali para atender a equipe, né, para auxiliar. Psicologia hospitalar, que é uma das pós-graduações que eu tenho, você vai trabalhar dentro do hospital diretamente, aí você pode escolher a área também e se aperfeiçoar. Psicologia clínica, que é a mais conhecida e mais fácil de ingressar nela também. Psicologia social, que é muito importante também, comunitária. Jurídica, escolar. Então, olha só quanta coisa tem. Você pode ir para qualquer lugar, né? Com relação a ingresso no mercado de trabalho, assim, para mim foi muito difícil na época,
porque a gente não tem uma facilidade que hoje em dia existe, que é a questão do online. Então, como você mesma disse, né? Se você está enviando o currículo e não está sendo chamado para entrevista, isso é um ponto positivo. Você tem a possibilidade de ser autônomo. Sim. Você vai construir o teu negócio, independente de qualquer pessoa. Só que na minha época, eu tinha que, para atender, ser presencial. Então, eu precisava de um espaço físico, precisava de dinheiro para alocar o lugar, né? Então, eu tive bastante dificuldade para me inserir no mercado e foi mais difícil. Eu realmente fui para a clínica porque eu tentei enviar currículo na época. São Paulo estava muito saturado também para organizacional, entre outras áreas, e eu acabei ficando 1 ano e meio, mais ou menos, só em clínica mesmo, porque eu não estava conseguindo. Mas isso que é legal, sim, hoje, o aluno que quer se formar e se forma em psicologia, ele pode abrir um consultório online. O que você precisa de um computador, você precisa de uma plataforma, que hoje em dia nós temos várias que são gratuitas, e aí você começa a divulgar o teu nome, rede social, hoje em dia também, o Instagram, né, que você começa a produzir material desde que você está na faculdade, para angariar pessoas, e aí você consegue começar a ganhar dinheiro desse jeito, enquanto você procura Uhum. entrar em outras áreas que talvez te interessam mais do que a questão clínica. Muito bom. Eu acho, assim, né, na minha opinião, que a psicologia ela é uma das áreas que talvez hoje ela seja top 3, assim, digamos, porque existe muito a procura, né? E existe essa Uhum, facilidade da pessoa atender online, né? Então, o que ela vai gastar vai ser bem menor do que ela gastaria num aluguel de uma uhum, sala, por exemplo, né? Que muito. antes, que antes era necessário, né? Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade, porque trabalhar em casa, acredito eu, né? Que o futuro é isso, trabalhar de Uhum, casa, né? Então, uhum. e outra coisa também que eu ia te perguntar é os pontos negativos que você percebeu durante sua caminhada aí, pontos não tão bons assim, e que talvez se uma pessoa tenha que passar por isso, é melhor ela optar por outro curso, ela não está disposta a fazer tal coisa, coisas assim do tipo. Tá. Fora o fato de você ter que lidar com seres humanos e que isso não é fácil, é pesado, é difícil mesmo. Você ter que atender a expectativa do outro, às vezes, sobre o teu trabalho. Se você é uma pessoa que não gosta mesmo, que você lida melhor com papéis, então psicologia não é para você, de verdade, é muito difícil. Nesse sentido, exige bastante da gente. Mas, assim, um ponto negativo, assim, é que, apesar de hoje muito menos, assim, melhorou muito, mas ainda existem alguns tipos de preconceito. Então, dependendo da área que você vai trabalhar dentro da psicologia, você ainda tem um preconceito, que nem sempre é verbalizado diretamente, mas existe, e não é tão valorizado em algumas áreas, como poderia ser. O psicólogo consegue ganhar bem? Consegue. Hoje em dia a gente sabe disso. Mas, às vezes, você tem que dar uma raladinha ali para você ser valorizado, né? Hoje Uhum. está um pouco melhor, porque realmente é uma profissão que está tendo uma expansão muito grande no mercado, uma valorização muito grande. A gente está precisando muito hoje, né, de atendimento psicológico, por toda a situação que a gente está vivendo. Mas aí vem um negativo também, sim, por ser um mercado que está expandindo, tem muito curso novo de psicologia saindo. Então, muita faculdade com cursos de psicologia, e aí a gente sabe que a quantidade de profissionais que vão estar se formando nessa área é muito grande. O que não impede, se você for um bom trabalhador, for coerente nas suas questões, estiver trabalhando dentro do código de ética, não impede você de se destacar de alguma forma. Mas é um desafio. Você vai encarar aí. Você não vai ser a última bolacha do pacote. Vai ter um monte de Sim. gente competindo contigo, né? Eu pensei É. mais nesses pontos negativos, além de ser pesado, né? Você tem que escutar bastante, saber administrar as suas questões pessoais para não interferir com a dos outros, essas outras duas. E o ponto positivo que faz
seus olhinhos brilharem, aquela coisa boa da profissão, qual seria? Para mim, sim, parece um clichêzão, mas poder ver a transformação das pessoas na minha frente, né? Então, quando você acompanha uma pessoa que vem, uma família que está desestruturada, uma pessoa que está com um transtorno, não sabia, não sabe como lidar, e você consegue trazer qualidade de vida para a pessoa, isso para mim não tem preço. É muito legal, muito bonito mesmo. Além disso, eu estou amando trabalhar em casa. Isso me dá qualidade de vida, porque eu não posso pensar só na qualidade de vida do paciente, né? Então, Sim. isso me proporciona muita qualidade de vida. É uma área que tem como você se imaginar crescendo e se for uma ambição com relação à parte financeira, é possível. Então, isso é legal. Você tem um mar de possibilidades para você crescer, para você expandir e está dependendo de você às vezes. E o espaço para empreender também, né? Então, o psicólogo ele tem esse espaço para poder empreender sem arriscar tanto, né? E desde cedo você já pode fazer isso. Nossa, muita coisa. Outra coisa que é legal também, sim, é você poder conciliar duas áreas, né? Como eu falei, meu marido trabalha no escolar, né? Numa escola, e ele também trabalha em psicologia organizacional, né? Então, 2 dias da semana em um, 3 dias em outro, e à noite, alguns dias, ele faz clínica. Então, Uhum. ele está experimentando 3 áreas da psicologia, você consegue fazer isso. Você trabalha de dia, se você Sim. quiser, no final do dia, fazer 1 ou 2 atendimentos, você pode, né? Então, isso é Uhum. muito, muito bacana. Eu amo a psicologia, eu estou numa fase apaixonada, por isso que foi difícil achar ponto negativo, mas positivo eu acho que vários. E qual o recado que você daria para o estudante do ensino médio, ou que está saindo ali, já recém-formado, que quer, né, estudar psicologia? Qual o conselho que você daria? Eu diria primeiro assim, vai lá olhar a grade. Lê a grade. Se você puder, hoje em dia é possível ser feito isso. Você marca com o coordenador da faculdade que você talvez Sim, gostaria de sim. cursar, conversa com ele, veja, né, quais são as matérias que você vai estudar, veja se você tem feeling para lidar com pessoas, se você consegue guardar segredo, tá? Porque você vai guardar muito segredo a vida toda. E eu diria, vai fundo, se você gosta, se você se identifica, começa a ler sobre o assunto e vai feliz, porque mesmo que tenha um mar de pessoas se formando, se você gosta do que você daquilo e se você se dedica, estuda, se atualiza, você vai se dar muito bem. E a gente Legal. precisa de psicólogos no mundo, né? Porque a gente está numa situação de pandemia não só de vírus, mas uma pandemia de luto, de perdas, de ansiedades. Então, Pressão. precisa, eu acho uma área muito legal. Tô vendendo meu peixe aqui. A Moni atende online, quem quiser conhecer o trabalho dela. Obrigado, Moni, por ter Imagina. aceitado. E só antes da gente terminar, eu tô dando risada aqui sozinha, porque assim, eu chamo você de Moni, totalmente Ah, antiprofissional, né? E você me chama não, de Cinha, de Sinha. Aham. e aí meus alunos vão ficar, Cinha? Como assim, Cinha? Para quem não sabe, é nossos apelidos, né? A gente se chamava assim na faculdade. E outra curiosidade é que a Ah, primeira pessoa que eu entrevistei, que foi a Gi, ela também é casada com um enfermeiro. Você é psicóloga casada com um psicólogo. E eu sou professora de biologia casada com um professor de biologia. é isso aí. Para Nossa, dar certo o casamento, gente, vai na profissão. Tô brincando, não tem nada a ver, não. Mas pra gente deu certo, né, Sinha? sim. E é isso, é muito bom, né? Poder ajudar quem precisa dessas informações, né? Porque muitas vezes não chega até os alunos. Só queria te agradecer e é isso. Obrigada. Obrigada a você. Um abraço, gente. Tchau.